Vamos agora falar do caso Isabela, porque aqui no nosso programa muita polêmica apareceu essa semana. O caso estava até um pouco fora das páginas, das manchetes, mas na sexta-feira passada, a perita Delma Gama, que junto com o médico legista Jorge Sanguinetti, trabalhou para contestar os laudos oficiais da Polícia Científica de São Paulo, na sexta-feira, depois de várias audiências em que ela faltou, foi até detida pela polícia em função dessas ausências, finalmente ela prestou depoimento lá em Salvador. E aí, os advogados de defesa do casal, que está preso até hoje e deverá ir a julgamento, os advogados de defesa estiveram aqui, junto com o avô da Isabela, o seu Antônio Nardoni, que é pai do Alexandre, e disseram, entre outras coisas, contestando todos os laudos, disseram que o juiz Cássio Miranda, lá do Fórum de Salvador, que ouviu o depoimento da perita, teria orquestrado uma tortura psicológica contra a perita. Muita polícia em cima, não sei qual foi exatamente a intenção deles ao dizer isso, mas o fato é que eles fizeram essa denúncia contra o juiz Cássio Miranda. E nós vamos conversar com ele ao vivo por telefone para saber se ele vai tomar alguma providência. Mas antes, vamos saber direitinho um resumo dessa história. Porque ainda repercute muito essa entrevista que o senhor Antônio Nardoni, os advogados, deram aqui no programa, no Hoje em Dia. Foi essa semana. Vamos ver um resumo. A perita Delma Gama, ao contrário do Jorge Sanguinetti, ela relutou, ela várias vezes faltou nas audiências, onde deveria prestar o seu depoimento, e por isso foi inclusive detida pela polícia. Sexta-feira ela prestou finalmente o depoimento, mas também não deu muito detalhe, ficou mais em colocações técnicas, passou mal, segundo o que a gente viu aqui. O juiz Cássio Miranda determinou no dia que fosse feito um exame toxicológico na perita para saber se ela estava dopada. Inclusive, o juiz disse que o estado em que Delma Gama chegou ao fórum, para ele, juiz, pode ser uma manobra da defesa do casal. Como é que o senhor vê essa demora para a perita prestar esse depoimento, que é importante? Primeiro, eu vou só fazer um breve comentário, vou passar a palavra ao Dr. Rogério, que até ele esteve acompanhando, pessoalmente vai ter muito mais condições de estar falando. Essas informações não são verdadeiras. O que houve lá foi um abuso de autoridade. Houve lá, inclusive, eu diria para você que tortura. Nós temos laudos oficiais aqui, documentação legítimas que comprovam que isso não ocorreu. Mas eu vou... Tortura contra a perita? Eu vou passar a palavra ao Dr. Rogério, porque ele acompanhou, eu até pedi a ele que fosse lá, porque realmente a situação lá não estava muito bem. Então eu pedi a ele que acompanhasse a doutora Delma. Não havia necessidade dessa situação, porque não terminaria o processo no depoimento da doutora Delma. Então isso foi feito exatamente para tentar, no meu modo de ver, criar uma situação para constranger talvez a defesa. Mas o doutor Rogério tem mais detalhes, ele poderia esclarecer melhor. Rogério Neres, que pode tentar explicar isso, porque se o juiz chega ao ponto de dizer que essa foi uma manobra da defesa, ele que é o juiz, portanto ele é neutro nesse caso, como é que o senhor explica isso, essa demora para a perita prestar o depoimento? A perícia oficial daqui de São Paulo, por duas vezes, pediu prorrogação de prazo para responder quesitos. E pelas duas vezes, o juiz, doutor Maurício Fossen, concedeu. Quando é uma perita assistente técnica da defesa, que com base em relatórios médicos, mais de um, juntados com antecipação na carta precatória no processo que eu vi lá em Salvador, na Bahia, quando é assistente técnica que precisa, e aí então vão dizer que é manipulação. O estado, a condição de tortura que o doutor Nardoni se referiu, aí se enquadra aqui na tortura psicológica. Por quê? Porque o juiz, a autoridade judicial, o doutor Miranda, que a gente respeita muito a pessoa, o advogado nunca deve fazer ataques pessoais, o que a gente questiona é o ato da autoridade judicial ou policial. Foi determinada pela autoridade judicial condução coercitiva da testemunha, ou seja, força policial no hospital em que ela se encontrava, força policial na casa dela, que permaneceu por quase 24 horas. Quando ela saiu da casa dela para ir até a audiência, no fórum, ela foi conduzida por força policial, um carro na frente, o carro dela no meio, mais um carro atrás. Tudo isso subentende-se, sim, uma coação psicológica, uma espécie de tortura psicológica prevista na lei, inclusive. Tortura psicológica com que... No sentido de forçá-la, coagi-la, submetê-la a um ato que ela não